Nascentes das vilas Rose, Galvão e Pio XII. A água, este elemento essencial para todas as formas de vida e que a natureza generosamente faz brotar na mata, nos quintais e beiras de rua das vilas Rose, Galvão e Pio XII, é motivo de grande preocupação em todo o mundo. Alguns analistas chegam a afirmar que no futuro, guerras poderão acontecer por causa da água. Se isso vai acontecer um dia, não temos como saber. O que é certo mesmo é que se o homem continuar com esse processo de poluição e degradação ambiental, a sobrevivência da espécie humana se tornará muito mais difícil. O município de Pinhais situa-se na bacia do Alto Iguaçu, onde estão localizadas as nascentes e rios que formam um dos mais importantes rios do Paraná, o Rio Iguaçu. E este rio começa justamente em Pinhais, no ponto onde as águas do rio Iraí se encontram com as águas do rio Atuba. A história moderna de Pinhais se inicia em 1885, com a inauguração da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá e o funcionamento da estação de Pinhais, que era usada principalmente para o embarque da erva mate produzida na região de São José dos Pinhais. Nessa época, quase toda a área que corresponde hoje ao município de Pinhais era dividida em duas grandes propriedades, sendo uma delas da família Emiliano Perneta, que foi um grande poeta paranaense. No início da década de 1930, essas áreas estavam divididas em 6 glebas, destacando-se a Fazenda Palmital e a Fazenda do Capão. A partir daí, essas grandes propriedades começam a ser divididas em chácaras e sítios menores e também começam a aparecer os primeiros loteamentos. Em 1959 já existiam 33 loteamentos autorizados em Pinhais, sendo um deles o loteamento da Planta Carla. Só alguns anos mais tarde é que vão ser criados os loteamentos Valde Rose, Galvão, Pio XII. Mas até 1980 essa região era ainda quase totalmente desabitada. Foto de satélite tirada em setembro de 1980 mostra várias casas já construídas na Planta Carla, mas na Rose, Galvão e Pio XII, a construção mais importante que havia era uma única casa, que era conhecida como a Casa Branca e que ficava na Rua Azaleia, no terreno que hoje faz esquina com a Rua IP Amarelo. Fotos tiradas por um morador em 1987 mostram detalhes desta casa, sendo que numa delas pode-se ver ao fundo a estrada ecológica e a rua Flor de Lótus, e em outra a construção das primeiras moradias nas imediações. Em 1995 já havia muitas casas construídas na região, principalmente acima da Rua Azaleia, mas ainda poucas casas construídas na região do Pio XII. A região onde se localizam as vilas Rose, Galvão e Pio XII é muito rica em nascentes. Isso se explica principalmente pelo relevo da região, composição do solo e mata preservada no entorno. Das muitas nascentes que existem nessa região, apenas algumas se localizam no início das ruas Alamanda, Manacá e Caliandra. Pertencem à bacia do rio Palmital, ou seja, elas correm em direção ao rio Palmital. Todas as demais correm na direção oposta, fazendo parte da bacia do Rio do Meio. Mas antes de chegar ao Rio do Meio, ainda dentro do bairro elas se juntam e formam um córrego, que os antigos colonos e sitiantes que aqui viveram chamavam de Rio das Ostras. Esse nome deve ser porque haveria neste córrego grande quantidade de uma espécie de marisco de água doce. Marisco que ainda hoje pode ser encontrado facilmente em locais menos poluídos, como o Rio do Meio. Mas o que são nascentes e como elas se formam? Chamam-se nascentes os locais onde ocorre o afloramento das águas que estão acumulados no subsolo, os chamados lençóis freáticos. Lençol freático é uma camada saturada de água no subsolo e que se origina pelas águas das chuvas, que se infiltram através das camadas permeáveis do terreno, até encontrarem uma camada impermeável, geralmente um substrato rochoso. Neste local, as águas ficam em equilíbrio com a gravidade, saturando os horizontes do solo, porosos e deslocando-se, de acordo com a configuração